mas nós precisamos realmente permanecermos firmes. Amém? Aleluia! Nós precisamos permanecermos firmes. Amém? O apóstolo Paulo começa aqui no versículo 12 dizendo: não que eu já tenha recebido ou tenha já obtido a perfeição. Mas ele diz: mas prossigo para conquistar aquilo para que também fui conquistado por Cristo Jesus. Ele diz: não que eu já tenha recebido e já obtido a perfeição, mas o que ele diz que ele faz? Mas eu prossigo para conquistar aquilo para que também fui conquistado por Cristo Jesus. Eu prossigo. Eu avanço para conquistar. Aleluia. Hoje a gente, muitas pessoas, por causa de situações, de decepções, de circunstâncias, adversidades, têm abandonado o barco. Não tem prosseguido. Hoje tem uma estatística que diz que a igreja dos desviados é maior do que a igreja, né? O povo que está congregando. Que estatística, né? Por quê? Porque não prosseguiram, não perseveraram na fé. Amém? A vida cristã é a vida mais bela, mas também é um desafio diário. Nós temos falado que é uma caminhada, que eu preciso permanecer. E eu preciso, Paulo está falando aqui de alcançar a perfeição. É claro que nós, como humanos, nós vamos prosseguir, mas nós vamos alcançar a perfeição somente em corpo glorificado. Mas eu estou prosseguindo, eu estou cada dia mais sendo aperfeiçoado, amém? Por Cristo. A palavra de Deus fala que tanto querer como efetuar vem do Espírito Santo. E a pastora Lívia falou aqui sobre obediência. E a questão da vida cristã, ela requer essa obediência. Que às vezes o Espírito Santo ele fala conosco, ele nos instrui. Mas nós, com o nosso coração duro, muitas vezes a gente quer tomar as decisões pelo o meu eu, a minha vontade, não pela direção do Espírito Santo. Eu tomo as minhas próprias decisões e eu coloco o Espírito Santo de lado na minha vida. E aí, por isso, que muitas situações na minha vida vão dar errado. Chega lá na frente, eu estou todo frustrado, todo desanimado, estou abatido, estou sem esperança. Porque eu não parei para obedecer o Senhor. Porque eu fui egoísta. Falando de perseverança, também motivo de muitas derrotas na vida de muitos cristãos. E grandes homens de Deus é devido à abstinência dessa admirável virtude que é a perseverança.
combati o bom combate. Completei a carreira e guardei a fé. Amém? Que nós possamos chegar no final da nossa carreira, dizendo: eu combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Aleluia. Glória a Deus. Combates nós vamos ter sempre, né? Combates, lutas, provações. Mas todas essas questões são para nos alinhar o nosso caráter, para nos trazer maturidade, para nos trazer crescimento. E muitos abordam, né? Abordam esse processo de crescimento, porque muitos não querem passar, né, pela fornalha. Como que o ouro ele vai ser purificado? Ele precisa passar pelo fogo. O ouro precisa passar pelo fogo. E todos nós, né, para sermos aprovados por Deus, precisamos passar pelo fogo para sermos purificados. Amém? Para sermos moldados, para sermos moldados no nosso caráter. Aleluia. Glória a Deus. Aí o crente, ele não quer ser moldado no caráter, ele quer continuar com a vida da mesma forma, que não quer transformação. Aí ele vai ficar, né, nessa vidinha, numa vidinha cristã medíocre, sem muitos resultados. Quando o atleta, né, ele faz o exercício físico, tem gente que começa com pouco peso, né, ali na musculação, depois vai aumentando o peso e ele vai ganhando resistência, não é isso? Na vida cristã também nós vamos ganhando resistência. Aleluia. Quando vem as provações, quando vem o tempo difícil, e nós permanecemos firmes no Senhor, nós continuamos adorando o Senhor, aleluia, nós vamos ganhando resistência. Amém? Aleluia! Glória a Deus! Nós vamos sendo aprovados, nós vamos avançando, nós vamos tendo maturidade em Cristo. Muitas pessoas convertem e continuam como criança, e falam assim: olha, eu não posso falar com vocês, eu preciso estar como adultos, mas eu preciso ainda estar dando leitinho para vocês como crianças, porque vocês não suportam receber um alimento sólido, porque vocês ainda vivem uma vida de criança. Aleluia. Irmãos, contaminam junto à vida ao passado. Mas uma coisa eu faço: esquecendo das coisas que para trás ficam e avançando para as que de mim, e avançando para as que de mim estão. Amém? que Paulo falou que eu vou continuar prosseguindo na caminhada,
minha caminhada pelo ministério, eu sempre, tudo que foi me colocado, assim, no momento, né, para fazer, eu fiz. Às vezes eu estava lá, eu trabalhei muitos anos lá, na época 7, lá junto com o pastor Marcos. Às vezes eu estava lá na sala do computador, trabalhei na faculdade de teologia, trabalhei em vários ministérios. E aí uma irmã passou e falou assim: olha aqui, você está aí nesse computador, mas você está em aprendizado, porque o que Deus tem para a sua vida é muito maior. Glória a Deus. Às vezes a gente rejeita, né, os pequenos começos. E às vezes eu tive que passar por várias áreas ali, vários ministérios, como aprendizado para algo maior que Deus tinha para a minha vida. Então tudo é um aprendizado. Tudo é um aprendizado. E às vezes as situações também, naquele momento, né? Eu era seminarista na época. E tantas coisas que foi mesmo que formaram meu caráter, muitas coisas eu assim, gente, eu não entendo isso. E tantas situações pelas quais eu passei, e hoje eu entendo, se eu não tivesse passado por aquele processo, eu não daria conta de estar aqui hoje. Então o processo ele faz parte da nossa vida cristã, amém? Aleluia! Porque Deus quer cristãos maduros, resolvidos. Amém. Pastor Márcio sempre falava para a gente: para estar no ministério precisa estar a vida resolvida. Precisa estar com a vida resolvida. Precisa largar as mazelas, as criancices. Precisa ser homem e mulher de maturidade, que enfrenta os problemas. Aleluia! Aleluia! E eu estou caminhando. Como a apóstola Paulo fala assim, eu não considero, né, que eu já alcancei a perfeição, mas eu prossigo. É uma caminhada que a gente vai aprendendo dia a dia. Né, pastor? Às vezes a gente compartilha muito, né? Então é uma coisa que a gente tem que fazer para conquistar, para continuar perseverante. É realmente guardar o nosso coração, né? Excluir tanto de vozes na sua cabeça, porque se eu tenho um alvo, eu tenho um objetivo, eu vou prosseguir rumo a este alvo, a este objetivo. E a Bíblia aqui, ela nos mostra exemplos, né, de muitos homens e mulheres que perseveraram e obtiveram a conquista da sua vitória, a realização dos seus sonhos. Amém? E um desses homens é Noé. Noé que perseverou, mesmo sendo criticado, humilhado, desprezado. Contudo, ele lutou na construção da arca e salvou-se juntamente com a sua descendência. Amém? Amém. Naquele momento, Deus deu uma instrução para ele de construir uma arca. E algo assim. É como eu disse, né, que a gente recebe, e é nada mais
casal de cada animal que foi colocado na arca. Amém? E também nós temos também a história de Ruth, né? Ruth era uma moabita, um povo que era inimigo, ferrenho do povo escolhido. E Ruth, ela perseverou ali, né, junto com Noemi, e ela era casada, né, com o filho de Noemi, quando, né, os dois filhos de Noemi morreram, né, e ficaram as duas noras, e Noemi liberou as duas, e uma seguiu o seu caminho, mas a Ruth, ela falou: eu vou ficar junto com você. O seu povo será meu povo, o seu Deus será o meu Deus. Eu não vou desistir, eu vou continuar firme. E aí a palavra nos conta, né, que a Ruth, ela faz parte da genealogia de Jesus. Amém? Olha que coisa maravilhosa. Amém? Glória a Deus por sua perseverança. Por causa da sua perseverança, ela podia ter seguido o mesmo caminho. O mesmo caminho, né? Da outra, né? Que não foi errado ela ter seguido, mas ela fez uma escolha de ir ali e continuar acompanhando a sua sogra. Amém? São decisões que vai fazer toda uma diferença na nossa vida. Nós temos também Josué, que era filho de Nun, da tribo de Efraim. Ele era um servo fiel e ele foi companheiro, ele foi sucessor de Moisés. Amém? E através da sua perseverança, ele estimulou o povo a destruir Jericó, né, as muralhas, com a direção de Deus. As muralhas de Jericó vieram. Temos Elias, que era o copeiro dele, ali ficou sabendo, né, da destruição dos muros, e aí ele, incomodado com aquela situação, ele orou, clamou a Deus, buscou a direção de Deus, ele não aceitou aquela situação. E diante da direção de Deus, em 52 dias, os muros foram restaurados. E eu poderia aqui ficar citando muitos exemplos de homens e mulheres de Deus que perseveraram na fé, que lutaram para a conquista, que não pararam no meio do caminho, mas avançaram. Aleluia. E um exemplo maior que nós temos de toda a Bíblia, de perseverança, de resiliência, é Jesus. O Deus Todo-Poderoso, que se destituiu da sua glória e veio com um propósito de nos resgatar, de nos redimir. E ele não desistiu do seu chamado. Imagina se ele tivesse desistido, nós não estaríamos hoje aqui. Ele persistiu, ele
alcançou. Amém? Aleluia. E ele cumpriu. Ele cumpriu a sua missão. Versículo 14. Paulo diz: prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Eu prossigo para o alvo. Amém? Você tem um alvo? Você já viu o desenho do alvo? Né? Tem uma bolinha ali no meio, não é isso? E você vem para a flecha, você vai para a flecha, você quer atingir o alvo. É uma bolinha no círculo, só tem uma bolinha, mas você quer atingir aquele alvo. Qual é o alvo que você quer atingir? Então, para você atingir esse alvo, vai precisar de muita resiliência, de muito trabalho, não é isso? De muita perseverança, de muita oração, de muito jejum. Porque às vezes, muitas vezes, as pessoas elas querem as coisas assim, com um toque de mágica, assim. Que as coisas prontas não querem pagar um preço. E por isso, mas precisa haver da minha parte. Precisa eu tomar uma decisão, eu preciso tomar uma atitude. Aleluia. Precisa, porque tem a ver, eu. Paulo fala: prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Nós vamos ter um prêmio, né, gente? Amém? Na eternidade, o prêmio, né, do galardão. Deus tem grandes coisas para nós. Por isso nós precisamos chegar, né? Nós precisamos avançar. E o apóstolo Paulo fala no versículo 15: todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também Deus nos esclarecerá. Todos, ele fala
criança, junior, adolescente, até chegar na fase adulta. E assim é na nossa vida cristã. Amém? Eu não posso continuar como uma criança. Eu preciso chegar na fase adulta. E aqui nós temos algumas maravilhas da perseverança. A perseverança trabalha na natureza, no temperamento, no comportamento do cristão, tornando resistente para vencer os obstáculos. Amém? Logo o cristão passa a ter a mente de Cristo. Glória a Deus. A perseverança ajuda o cristão a vencer as provações, as tribulações da vida espiritual. Gente, a perseverança ela vai em várias áreas da nossa vida, não somente na área espiritual, na vida cristã, mas também em todos os objetivos da nossa vida. Se você não tiver perseverança, o seu casamento vai por água abaixo. Se você começa a estudar, você quer tirar uma carteira de motorista, você quer fazer um curso, se você não tiver perseverança, se você desanimar no meio, você nunca vai conquistar nada na vida. Porque tudo precisa, existe realmente um preço. Tudo é conquista, ralar mesmo, que o pessoal fala aí, Para você ter um curso superior, você precisa estudar bastante. E aí você fala, por que aquela pessoa chegou? Se a gente for ver aí, grandes homens, vamos falar assim, um exemplo da nossa igreja, pastor Márcio estava lá. Sim, resiliência, perseverança, vida com Deus, amém. Trabalho árduo. E é assim a nossa vida. São desafios diários. E nós vamos passando pela prova, glória a Deus. Está vendo aqui meu testemunho? Pastor Tarcísio, que realmente é muito apaixonada, assim, quando eles chegaram na nossa igreja, e pastor Tarcísio, assim, sereno, o tempo todo, nunca blasfemou, nunca desanimou, sempre crendo, confiante. E o milagre chegou. E o seu milagre chegou, pastor Tarcísio. Amém. Glória a Deus. Em nome de Deus, viu? Em nome de Deus. Glória a Deus. Ele é assim o tempo todo, né? O tempo todo ele é assim, né? Glória a Deus. Glória a Deus. Todos nós que somos perfeitos, tenhamos esse sentimento.
parcial. E a professora chegou para a mãe e falou assim: olha, seu filho não vai poder continuar aqui nessa escola, você tem que procurar uma escola especializada, você precisa, porque o seu filho não tem inteligência para aprender. E aquela mãe, em vez dela ficar, dela deprimir, dela desistir, a mãe do garoto simplesmente afirmou: é claro que meu filho Tom tem inteligência para aprender. Ela não aceitou aquela fala, da professora. E ela disse: eu mesmo serei a professora dele. Tom aprendeu, cresceu, tornou-se um bom profissional. Sabe quem é? Tomás Edison. O seu nome é Tomás Edison, inventor da lâmpada elétrica, câmera fotográfica, mimeógrafo, gravador, microfone e mais de 1000 coisas registradas como invenções suas. Amém? Amém? É isso aí. Vamos continuar perseverando. Vamos continuar. A Cida está aqui. Eu queria falar com o irmão Luz, que perseverou. Com 95 anos, nunca desistiu de vir aos cultos. Ela sempre eu ficava. Contei para muitas pessoas da minha família sobre a irmã Luz, sobre o comportamento dela, que participava dos cultos e tão bonitinha, e participava em pé, era uma pessoa assim tão e que foi até o final. Eu lembro que no domingo ela faleceu na quarta-feira. Eu conversei com ela no domingo aqui, até no último culto. E ela disse que ela já estava passando mal, mas ela queria vir no culto para participar da Santa Ceia. Com 95 anos. Então, é um exemplo, também para ser seguido, uma perseverança, uma pessoa que fez muita diferença aqui na nossa igreja e que deixou o seu exemplo. Amém? Que o Senhor Jesus te abençoe. Amém? Tem mais um? Amém. Vamos louvar o Senhor. Amém. Espera seu lugar, vamos louvar o Senhor.
Senhor te abençoe.